Marcos 5,18 em diante. Entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado e deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai-te para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeras, e todos se maravilhavam. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que nosso Deus seja para sempre adorado entre nós. Amém. Essa passagem, irmãos, é de um homem que passava ali a sua vida cheio de demônios no corpo. E a palavra fala que ele era endemoninhado. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa cheia de demônios, irmãos. Uma legião, mais de 600 demônios dentro de um corpo de um homem. E esse homem, irmãos, ele vivia nas ruas, ali nu. E esse homem, irmãos, ele, depois de ter um encontro com Jesus, ele obedeceu a Jesus. E hoje nós estamos aqui obedecendo a Jesus. Amém. Pregando o seu evangelho, louvando a ele de todo o nosso coração. Esse homem, irmãos, ele obedeceu a Jesus. E o que ele fez? Ele foi para Decápolis, uma cidade, irmãos. Decápolis quer dizer 10 cidades. E Jesus falou para ele: vai e anuncia-lhe o quanto Deus fez para ti e teve misericórdia de ti. E esse homem, irmãos, ele obedeceu Jesus Cristo. E foi e deu o seu testemunho para 10 cidades, onde Jesus falou para ele. Em 10 cidades ele foi e pregou nas praças. Nós estamos aqui agora numa praça. Eu vou me supor que eu sou esse homem endemoniado, dando o seu testemunho, o quanto Deus fez por ele e teve misericórdia dele. Esse homem, irmãos, ele chegou na praça e olhou para todos. Olhou para todo mundo e começou a falar: eu fui um homem que andava nas ruas nu. Homens vinham e me colocavam correntes para me amarrar no meu corpo. Mas as correntes de ferro, elas não me seguravam, porque havia mais de 600 demônios dentro de mim. E eu, com a força daqueles demônios, eu quebrava essas correntes e me libertava dessas correntes. E eu começava a andar nas ruas, brigando com as pessoas. E o meu lugar preferido era o cemitério. Ali eu me sentia paz, porque ali eu ficava com os mortos. E na hora da fome, eu até pegava, abria um buraco e tirava um corpo e comia esse corpo, porque a fome era grande. E ali naquele cemitério, aqueles demônios dentro de mim, eu me sentia horrível. Pegava cacos de vidro, cacos de telha, cortava o meu próprio corpo. E ali meu próprio corpo sangrando bebia o meu sangue. Ninguém podia me segurar, ninguém. E ali eu atormentava todos daquela cidade. E ali as pessoas tinham medo de mim. Ninguém chegava perto de mim, porque a força era tão grande dentro de mim, que alguém chegasse perto de mim e apanhava, porque ninguém podia me deter. Mais um dia, irmãos, mais um dia, esse dia glorioso chegou, quando naquele alto daquele cemitério, naquele monte, os demônios começaram a rugir dentro de mim, uma força enorme, que eu não aguentava mais.
E eu olhei para baixo, vinha um barco. E naquele momento, eu senti que as minhas pernas começaram a correr, descer aquele monte. E descendo aquele monte, com aqueles demônios rugindo dentro de mim, eu cheguei na beira do mar da Galileia. E ali chegando, irmãos, eu me caí de joelhos naquele momento, porque Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, estava ali na minha frente, meus irmãos. Eu ali de joelho, não aguentando aquele poder que tinha dentro de mim. E Jesus naquele momento me tocou e disse: sai dele, legião, sai dele. E naquele momento, irmãos, eu senti uma paz dentro de mim, uma paz maravilhosa dentro de mim. Que paz, meus irmãos, uma paz que o mundo não tem, uma paz que um homem só tem quando tem Jesus no seu coração. Eu vivia me atormentado, triste, mas naquele momento eu senti uma paz tão grande dentro de mim. E os demônios saíram de dentro do meu corpo e falaram para Jesus, aqueles demônios: não nos mande para aquele abismo. E Jesus, irmãos, ali com a sua palavra, porque Jesus ele não brinca, ele fala sério com o homem. Ele só falou para aqueles demônios assim: tá bom, eu não vou mandar vocês para o abismo. Aí aqueles demônios disseram para Jesus: deixa-nos que nós entramos naqueles porcos. E naquela cidade, irmãos, havia milhares de porcos. E aqueles legiões de demônios, mais de 600 demônios, correram e entraram nos porcos, saindo do corpo daquele homem. E quando os demônios entraram dentro dos corpos dos porcos, imediatamente a manada, os porcos ali, irmãos, eles começaram a gritar muito, porque os demônios entraram dentro dos porcos, os porcos começaram a correr, chegando no abismo, os porcos caíram naquele abismo, e os porcos morreram tudo. Não adiantou nada aqueles demônios fazer o pedido para Deus, para não ir para o abismo. Mas mesmo assim, dentro daqueles porcos, os demônios caíram no abismo e foram todos mortos. E naquele momento, irmãos, eu de joelho, com aquela paz dentro de mim, com aquela alegria dentro de mim, Jesus me tocou, chamou as pessoas, pediram uma veste e colocaram veste em mim. E ali naquele momento Jesus me deixou, foi para o seu barco. Jesus, irmãos, estava ali naquela cidade somente por causa deste homem, irmãos, cheio de demônios. Jesus só estava ali por causa dele. Havia milhares de pessoas naquela cidade, mas Jesus passou ali por causa dele. Um homem que vivia nos sepulcros, endemoniado, longe da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. E Jesus deixou ali uma nova vida, uma nova veste, e entrou ali no seu barco. E esse jovem, irmãos, aquela alegria tão grande que tinha dentro dele, ele queria fazer alguma coisa. É o que nós estamos fazendo agora nessa noite. Amém, glória a Deus. A vontade de louvar, a vontade de pregar, a vontade de estar na presença de Deus junto com os irmãos. É isso que passava dentro do coração daquele homem, naquele momento, irmãos, de pregar o evangelho. E ele correu, colocou os pés na água e foi no barco de Jesus. E Jesus olhou bem no olho dele e falou para ele: você não vai comigo. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para todos vocês que estão aqui. Amém.
e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. E esse homem, irmãos, ouviu de Jesus isso. E Jesus ali olhando no olho, ele falou: vai embora para junto da sua família, onde há muitos anos ele não tinha contato com a sua família ali, com seus irmãos, com seus amigos. Jesus falou para ele: vai para a sua família e fala todas as maravilhas que Deus fez por ti. Esse homem, irmãos, virou as costas, se despediu de Jesus e ouviu o que Jesus estava falando para ele. Ele foi para junto da sua casa, do seu lar, abraçou os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, uma nova vida. Amém. Nunca mais aqueles demônios iriam entrar no corpo dele. Porque naquele momento Jesus disse para aqueles demônios saírem do corpo dele e não voltar mais. Quando a pessoa ela ora para outra pessoa, ela tem que falar assim: sai, demônio, desse corpo, sai e não volte mais. Mas o homem, irmãos, às vezes ele deixa de crer em Jesus. Às vezes o homem vai para a igreja, adora a Deus, recebe bênçãos e sai da igreja de novo. Mas aquele que recuar, disse Jesus, o nosso Deus, na sua alma não tem o prazer. E esse homem, irmãos, ele foi para junto da sua família. E depois ali de abraçar os seus pais, a sua família, o que ele fez? Naquele momento, ele saiu e foi para uma praça em Goiás. Amém. E naquelas praças de 10 cidades que ele ia pregar. E ele pregou. Ele passava em cada cidade. Chegava no meio das pessoas, naquela praça, e dizia, e dava esse testemunho do que eu dei para vocês. E aí ele falava para todos que passavam naquela praça, estavam sentados naquela praça, ele falava: eu aceitei Jesus Cristo como o único suficiente Salvador na minha vida. Amém. Eu sou prova viva de que Jesus liberta e sara e converte o pecador. Amém. Aquele homem, irmãos, ele deu o seu testemunho na praça. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Não sei do dia de amanhã, não sei o que vai acontecer. Os irmãos sabem que essas leis estão vindo aí para nós de pregar o Evangelho, parar de nós falarmos de Jesus, de versículos da Bíblia. Mas nós sabemos que isso é tudo para se cumprir. E eu me alegro, irmãos, eu me alegro muito. Aconteça o que acontecer nesse mundo. Podem parar nós de pregar, de falar versículos. Pode até querer nos parar. Mas essa hora vai chegar. Nós não podemos pregar mais um evangelho nessa praça onde nós estamos aqui. A semana eu fui na prefeitura, eu pedi a permissão lá, me deram um documento, e que nós estamos aqui. Mas vai chegar um tempo que nós não podemos estar nessa praça aqui mais pregando do amor de Jesus. Porque os dias, irmãos, Jesus está voltando, está tudo se cumprindo, tudo se cumprindo. A lei é favorável só àquele que é inimigo de Deus. As leis nunca ajudam nós que pregamos o Evangelho. Mas o dia, com o aperto, irmãos, que nós podemos falar mais de Jesus Cristo, que ao falar no nome de Jesus, versículos, nós podemos até ser presos, não vai acontecer isso conosco. Em nome de Jesus Cristo não vai. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele vai abreviar esses dias.
Ele não vai deixar que nós venhamos sofrer nesse mundo. Porque Ele vai vir nos buscar. Coloque isso nos seus corações. Jesus um dia Ele vai vir nos buscar, irmãos. Vai ser num piscar de olhos, que eu falei agora um pouco no começo. Então vamos aproveitar os momentos, a saúde que Deus dá para cada um de nós, essas pernas, essa voz que Ele dá para cada um de nós, continuar na presença dEle, indo na igreja, louvando a Ele de todos os nossos corações. Se você hoje está agora ouvindo a minha voz neste momento, procure uma igreja para adorar a Deus. Não fique só dentro da sua casa ali, ouvindo um programa de televisão. Vá na igreja. Procure uma igreja mais perto de você. Aqui está a igreja missionária livre.